né? Hoje a gente está aqui com o tema soldagem do processo MIG-MAG, né? Vamos discutir um pouco sobre esse processo que, de certa forma, tem revolucionado um pouco o mercado na área da metalurgia, né? Até pouco tempo só se falava em eletrodo revestido e hoje está surgindo alguns outros processos, até o termo soldador multiprocesso tem sido bastante empregado. Então hoje eu vim falar um pouco aqui, na verdade uma resenha, quero ver se a galera realmente que está entrando aí participa, né? Trocar uma ideia e está interagindo com a gente, vou estar respondendo as perguntas. Então é momento para a gente descontrair, vai ser uma aula ao vivo aqui, né? Aceito também, né? Ah, Lucas, faz teste e tal. A live é nossa, eu quero deixar bem aberto para quem quiser participar e tá dando algumas dicas, fiquem à vontade, beleza? O processo MIG-MAG, ele é um processo de soldagem que ele é um processo semiautomático, né, diferente do eletrodo revestido, que é um processo totalmente manual. Eu estou com uma máquina aqui ao meu lado, então o processo ele tem essa tocha, onde a gente utiliza um gás de proteção ativo, né, e como eu falei, ele é semiautomático, pois ele precisa do operador, né, para fazer o controle dos parâmetros de regulagem e movimento, mas a gente tem um dispositivo dentro de roldanas que traciona o arame, fazendo com que o arame ele saia a partir do momento que a gente aperta esse botão, né, da tocha. Então, basicamente, o processo, eu costumo dizer que é um processo fácil de aprender. Muitos dizem, mas eu preciso de muita prática para aprender esse processo. Ele é um processo fácil comparado a outros processos, porque se você olhar, enquanto aqueles outros processos, o eletrodo revestido, para você abrir o arco do eletrodo revestido, a gente tem que ter toda uma prática para poder fazer a abertura e manutenção do arco elétrico. Enquanto o processo MIG-MAG ele é bem mais fácil. Você chega próximo à peça, aperta o botão e ele simplesmente vai abrir rapidamente o arco elétrico. Então ele tem essa grande vantagem. Tá? Então é um processo semiautomático. Eu vou mostrar aqui como é o interior da máquina. Basicamente o processo, essa máquina ela é um multiprocesso, aqui eu vou trabalhar, mas aqui a gente exatamente vai trabalhar com apenas o processo MIG-MAG, né? E aqui dentro do cabeçote a gente tem um conjunto de roldanas. Esse conjunto de roldanas eles fazem a tração de uma bobina de arame que libera o arame a partir do momento que a gente aciona a tocha. Então, uma vez que eu aciono a tocha lá, olha o que acontece dentro do cabeçote. Ele libera o arame, né, através da tração das roldanas. Isso é claro com o auxílio do gás para fazer a proteção. Nesse caso aqui, o MAG, a gente utiliza um gás ativo. Por isso que é um gás, por isso que a gente chama MAG, metal ativo gás. Para gás inerte a gente chama MIG, né, metal inerte gás. Então nesse caso a gente vai trabalhar MAG com arame, né, um arame sólido, o 70S6, que é exclusivamente para utilizar nesse processo. E assim, ó, pessoal, aqui um detalhe interessante que eu queria deixar bem claro: a soldagem de eletrodo revestido, normalmente a gente tem que trabalhar a questão de corrente, né, da máquina, a amperagem. Já no processo MIG-MAG, as duas variáveis principais são tensão e velocidade de arame. Então a gente tem que tentar trabalhar essas duas variáveis bem. O grande problema, às vezes, de um soldador trabalhar no ramo com o processo MIG-MAG, muitas vezes é porque não sabe controlar os parâmetros de soldagem. Eu vejo muito soldador trabalhando com muita velocidade de arame para pouca tensão, ou muita tensão para pouca velocidade de arame. Então isso devido às vezes de desconhecimento ou até falta de qualificação. A gente vai mostrar alguns tipos de parâmetros de soldagem aqui para vocês entenderem isso que eu estou falando. Mas basicamente é controle de arame, velocidade de arame e tensão, tá? E é claro que o assunto ele é bem extenso, mas eu vou tentar focar principalmente em alguns assuntos que acaba ajudando você, soldador que está aprendendo a soldar hoje no processo MIG-MAG e de certa forma está começando às cegas, né? Tensão e velocidade de arame. Além disso, vocês têm que focar em outra função, que é indutância. Qual é essa função indutância? Mas aqui ela tem uma função que nós chamamos de indutância, que ela é uma espécie como se fosse umas ondinhas. Essa função ela ajuda muito. Essa função ela ajuda muito na questão de penetração e limpeza do material.
Então, se você quer um material que ele esteja bem limpo, né, realmente, você precisa aumentar essa indutância. Tem máquinas que elas disponibilizam em porcentagem, então vai de 0 a 100%. Outras máquinas, elas dão um range, de menos 10 a 10 positivo. Então, você vai ter que achar a indutância adequada para aquele processo. Normalmente, se você quer trabalhar com mais limpeza e menos penetração, a gente faz o que? A gente aumenta a indutância, deixa no máximo. E se a gente quer mais penetração, a gente acaba reduzindo. Porém, quando você reduz a indutância, você aumenta a penetração e aumenta a quantidade de respingos, deixa a junta mais suja, né? Então, eu particularmente gosto de trabalhar com a indutância mais alta, porque o ideal é que você trabalhe com que o material não respingue tanto, deixar aquela poça de fusão limpa, né? Fácil de controlar a transferência metálica e ao mesmo tempo você consiga deixar aquela margem da solda ela limpa, sem sujar tanto. O respingo ele acaba atrapalhando às vezes durante a limpeza, tá? Outra função que eu gostaria de falar aqui de início era a questão do hot start. O que seria o hot start? Hot start seria um início quente. Então, quando a gente abre o ar, que a gente pressiona o gatilho, que ele libera o arame, ele faz o contato com a peça e muitas vezes ele demora a estabilizar o ar. Então ele fica batendo, faz aquela zoada até estabilizar o ar, que ela começa. Aquele barulho ali é quando o arco estabilizou, né? Então você começa a escutar o barulho da queima do arame. Mas o hot start ele ajuda muito a fazer um bom controle da poça de fusão, principalmente ali no início. Ele já abre o arco com a máquina um pouco quente, como o próprio nome diz, o hot start é o início quente. Então ele vai abrir o arco elétrico com uma gota quente e aos pouquinhos ele vai estabilizando, deixando o cordão no controle de tensão, né, e arame que você deixou já pré-estabelecido na máquina. Então foca nesses 4 critérios iniciais, né? Corrente, ou seja, tensão, a tensão da máquina, velocidade de arame, né, o hot start e a questão da indutância. Se você trabalhar bem esses 4 parâmetros, vocês vão ter realmente um bom controle de cordão de solda na poça de fusão. Beleza? Agora eu vou mostrar a questão do equipamento, né? O equipamento em si, como eu falei, ele tem aqui uma máquina onde a gente trabalha com uma multiprocesso. Ela é um cabeçote, ela vem a fonte embaixo normalmente. Tem máquinas que ela não tem cabeçote, não. Ela vem a fonte e dentro da fonte ela tem um espaço para você poder colocar a bobina. No caso da que eu estou utilizando aqui, ela tem a fonte embaixo, na parte de cima vem um cabeçote onde a gente coloca a bobina, né, que é o consumível que a gente vai utilizar. Nesse processo os consumíveis são arame e gás, né, um gás ativo. No caso do gás eu estou utilizando, usando um gás mistura, tá? 75-25. E eu poderia estar utilizando um 8515, poderia estar utilizando um CO2 puro, mas às vezes é por questão comercial, na região ele acaba disponibilizando mais esse tipo de gás e ele é bastante aconselhado. Eu normalmente aconselho utilizar o gás mistura de 75 a 85 de mistura de CO2 e argônio. Por quê? O CO2 puro ele acaba influenciando muito no ponto de penetração do material, deixar a solda muito agressiva. Já essas misturas ela acaba facilitando, deixando o arco mais suave durante a queima da soldagem, tá? Então aqui praticamente nós temos o cabeçote, a fonte e temos a tocha, né, como eu falei, que é conectada diretamente no cabeçote. Quando não tem um cabeçote, diretamente na fonte, tá? Aqui eu preparei algumas peças para a gente fazer alguns cordões de solda. A intenção é de realmente a gente mostrar alguns parâmetros de soldagem, alguns cordões de solda. Eu preparei uma junta de ângulo para a gente soldar aqui em ângulo, preparei uma raizinha do processo MAG, que às vezes é um problema de se encontrar um soldador qualificado fazendo esse tipo de procedimento. Normalmente o pessoal ou faz raiz no processo eletrorevestido 6010 ou no processo TIG. Então hoje tem, além do processo MIG-MAG, tem o RMT também, que vem para resolver o problema às vezes até de quem tem dificuldade em fazer uma raiz na MAG. Né? Existem outros procedimentos utilizando deck cerâmica, que é para realmente também facilitar a condução dessa raiz, mas aqui a gente vai fazer da forma convencional, né? Eu estou deixando aqui essas três peças preparadas para a gente poder estar fazendo e discutindo durante a nossa live. Então assim, pessoal, eu vou começar a fazer algumas práticas de soldagem e explicar por que realmente esse processo ele é um processo que eu costumo dizer que eu sou migueiro, né? Porque
é um dos processos que eu mais domino e gosto de soldar. Na verdade, eu gosto muito de praticar o processo MIG-MAG. Então, além do domínio, é muita questão de gosto. Tem muita gente que trabalha, eu trabalho com processo TIG, né? Soldo o processo TIG, mas solda alumínio, solda inox, a gente vai fazer algumas lives e vídeos mais à frente, mas eu me adaptei muito bem ao processo MIG-MAG e é meio que uma paixão. Mas tem muita gente que prefere o processo TIG, eu respeito, também gosto muito, acho que o processo é algo excepcional, mas hoje a gente vai discutir sobre esse processo MIG-MAG que traz uma produção enorme, sem contar a versatilidade, né? Porque você, na montagem de um equipamento, nem se compara. Pra você ter ideia, tem gente que vai montar um equipamento que eles nem olham para o cordão de solda. Simplesmente eles verificam aqui, ó. Aí eu te pergunto, quem faz isso no eletrodo revestido? Até faz, mas fura, às vezes deixa uma abertura de arco grande, ele cola, o eletrodo revestido tem essa dificuldade na abertura do arco e acaba colando várias vezes. Então esse processo aqui, diferente de outros, ele acaba tendo essa facilidade. Tem muito soldador que não chega nem a olhar para a poça de fusão, ele simplesmente encosta na peça aqui e abre o arco, né? Claro que ele tem que visualizar a junta antes de abrir o arco, mas isso facilita muito. E um detalhe, terminou de soldar, ele queima a proteção do arame. O arame ele tem silício para facilitar na abertura do arco. Então a gente tem que sempre cortar a ponta do arame para facilitar essa abertura do arco elétrico, né? Então vai começar o cordão, sempre corta a ponta do arame, tá? Aqui eu vou fazer alguns testes nos cordões. E um detalhe, quando a gente está trabalhando com esse processo, ele tem 3 tipos de transferência. É o curto-circuito, o globular e o spray. Então assim, o curto-circuito normalmente a gente trabalha com parâmetros mais baixos, né? Quando você quer trabalhar com peças de pequena espessura até média. Quando você vai trabalhar já cordões de grande espessura, normalmente é aconselhável trabalhar com spray. São tensões e arames bem mais altos, então a gente acaba, até o barulho, quando eu for fazer alguns testes aqui, vocês vão perceber isso, né? Então o spray ele acaba trazendo mais produção, porque você está trabalhando com velocidades de arames muito altas e tensões muito altas. Então acaba ajudando muito, mas são velocidades e tensões equivalentes. Já o processo, quando a gente trabalha com globular, a gente tem que, normalmente fica muita tensão para pouco arame. Acaba como se estivesse faltando arame, ele fica derretendo com alguns glóbulos maiores. Ah, Lucas, mas para que é isso? Por que a gente também utiliza o globular? O globular, às vezes, ele é empregado quando a gente quer trabalhar sem movimento e fazer com que aquela gota ela espalhe facilmente. Tem cordões de solda que a gente quer fazer que não tem como fazer muito movimento, tecimento lateral. Então a gente aumenta ali somente a tensão, mantém a velocidade de arame e ele consegue espalhar o cordão perfeitamente. Como o curto-circuito. O curto-circuito, se você pegar e não fizer o movimento, dependendo da espessura da chapa, ele tende a ficar um cordão muito alto. Então, muitas vezes é aconselhar fazer o curto-circuito com movimento para fazer com que o cordão ele fique bem espalhado. Eu vou fazer algumas demonstrações, de início eu vou mostrar até alguns exemplos que eu fiz aqui antes de começar. Vocês vai dar para ver aqui bem, pessoal, ó. O primeiro cordão foi um curto-circuito, porém a gente utilizou um pouco de movimento. O outro a gente já não fez movimento lateral, foi um cordão apenas arrastando, né? Aqui é o outro, a gente já fez um movimento circular. O mais largo aqui a gente fez um movimento trançado, né? E aqui a gente fez um movimento indo e voltando. Então assim, tem muita gente que diz, é errado fazer movimento circular, é errado fazer movimento trançando ou parado. Qual é a forma correta? Pessoal, às vezes isso aí é questão de gosto de soldador para soldador. Às vezes o soldador ele prefere fazer um movimento circular, já tem outros que não, tem outros que preferem fazer parado, né? Qual é o mais correto? Eu, por exemplo, eu nunca gostei de fazer acabamento somente arrastando, sempre eu gostei de fazer movimento trançando, seja movimento trançado, ele fazendo um zigue-zague, seja um movimento circular. Então isso aí às vezes vai de soldador para soldador, tá? Isso a gente vê tanto no eletrodo revestido, quanto no MAG, no arame tubular. Soldadores que mudam essa questão por questão de gosto. Eu trabalho melhor fazendo um movimento circular e acaba optando por isso, tá? Eu vou fazer alguns cordõezinhos de solda aqui para vocês entenderem bem isso. Só um detalhe, ó, eu troquei a máscara para pegar essa daqui convencional
Porque a convencional ela tem a lente azul, tá? E a lente azul ela ajuda muito, pessoal, na visualização da peça e da solda. Ela tem uma imagem meio que puxada para branca, né? É até um pouco difícil de achar esse tipo de lente aqui no Brasil. Então aqui quando a gente quer fazer, por exemplo, processo Mig-Mag, que é cordões grandes, a gente acaba utilizando melhor com essa daqui. Eu gosto muito de utilizar uma máscara Speed Glass, esse modelo automático, quando a gente vai trabalhar muito no processo TIG, porque acaba ajudando na abertura e manutenção do arco elétrico, tá? Ele TIG no eletrodo, mas na Mag é tranquilo. Vamos lá. Aqui, ó, é um cordão largo. Um detalhe do processo Mig-Mag, pessoal, se vocês observarem, na parte de cima do cordão, ele tem tipo como se fosse um líquidozinho, ó. Não sei se vocês conseguem observar isso na questão da imagem. Esse líquido a gente chama de escória vítrea. A escória vítrea, ela é uma espécie de... é uma escória proveniente desse processo, você não vai encontrar em outro processo. Normalmente ela sai facilmente com a escova. Vamos lá, vamos fazer mais algumas práticas aqui. Pessoal, fiz essa daqui com movimento. Então assim, qual a diferença da soldagem com movimento e sem movimento? O movimento normalmente a gente utiliza para fazer com que o cordão ele espalhe melhor. E acaba lhe dando uma segurança a mais para saber que você está sempre avançando. Às vezes você faz um movimento só de puxada e parece assim que você está andando, mas está parado. Principalmente quem está aprendendo a soldar tem essa dificuldade. Com a prática não, você vai ver que você vai conseguir fazer o cordão só com arraste e você vai conseguir enxergar ele andando. Mas de início é bem complicado, então sempre aconselho a quem está aprendendo a trabalhar com esse processo, fazer o quê? Fazer um movimento para ajudar a entender que realmente você está fazendo a parada igual, o avanço igual, né? E seu cordão está ficando de certa forma uniforme. Esse tipo de queima que eu estou trabalhando agora é a queima curto-circuito. Então, a curto-circuito, se vocês olharem, ela tem uma queima bem suave. Eu vou aumentar os parâmetros da máquina para deixar ela mais spray. Então ela vai ficar o barulho, vocês vão perceber que ela vai ficar mais puxado para um barulho de um spray mesmo, como se fosse um aerosol. A gente chama também transferência através de aerosol. Então eu vou aumentar os parâmetros de tensão e arame. Aqui atualmente eu estou utilizando 3.2, 18.4, 3.2 de arame, que é a velocidade, né, do arame, e a tensão de 18.4. Eu vou aumentar aqui para 9 de tensão, aumentei para 9 de tensão e 27 de arame, de tensão, não, para 9 de arame e 27 de tensão. Vocês vão ver a diferença agora daqui. Vamos lá. Lembra sempre de cortar a ponta do arame. É claro que, Lucas, quer dizer que não dá para soldar se não cortar a ponta do arame? Dá, pessoal, porém você vai evitar aquela batida. Tem hora que você, devido não cortar essa ponta do arame, ela fica batendo várias vezes até ela estabilizar o ar. Então você vai reduzir a chance de certa forma, ela dar essas batidas. Vamos lá. Vocês conseguiram observar a diferença? A velocidade do arame, quando a gente aumenta e a de tensão, basicamente o que vocês têm que entender é o seguinte: se eu aumento muito a tensão, eu tenho que aumentar a quantidade de arame para que a tensão ela não seja superior à quantidade de arame que eu estou depositando. Então, normalmente em peças de grande espessura, a gente não vai trabalhar com curto-circuito, com tensões e velocidade de arame baixa, até porque senão você não vai dar o ponto de fusão, não vai aquecer o material. Então é acostumado a gente utilizar, por exemplo, essa chapa aqui, eu estou trabalhando com uma chapinha para fazer uns cordões de 1/4. Eu aumentei para essa velocidade de arame e tensão, ela estava querendo perfurar a chapa. Por quê? Porque as tensões e arames eram muito altos para esse tipo de material.
Então, se a gente precisa trabalhar com as chapas de grande espessura, o aconselhado é trabalhar com a transferência através de aerosol, né? Ou spray. Isso ajuda muito na questão do controle de temperatura do material, tá? Eu vou fazer agora um teste da seguinte forma: eu vou baixar agora a velocidade de arame e vou deixar muito tensão, que aí a gente vai conseguir aquela transferência globular que eu falei para vocês logo no início. Então não vai precisar de eu fazer movimento lateral, eu não vou precisar fazer o tecimento lateral para fazer com que meu cordão espalhe. Somente com a tensão alta e a velocidade de arame baixa, ela vai cair as gotas quentes e ela vai ficar um acabamento baixinho, né? Agora vou fazer mais um teste aqui. Então estava 9 de arame e 27,2 de tensão. Vou baixar aqui, vamos deixar 4 de arame, tá 4 de arame e 25 de tensão, só para vocês verem a diferença. Dá para baixar mais, vou baixar um pouquinho mais aqui a tensão. 4, 27, 22,7. Eu não sei se deu para vocês perceberem bem, mas o barulho ele fica como se fosse falhado mesmo, ele fica plop, 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 plop. Essa é a diferença do spray, né, para o globular. O globular ele fica meio que falhado, a gota ela é muito quente, é pouco arame, então ela fica blop, 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 blop. É globular. Já o spray não, muita tensão e muito arame, tá? Ó, o Júnior perguntou: Lucas, o arame que você está usando é o cobreado? Júnior, é o cobreado. O que é que acontece? No mercado diariamente a gente conhece como arame cobreado. Na verdade ele é um arame de aço carbono, né, que a gente tem essa proteção, né? E essa proteção, né, que eles chamam de cobreado, ela ajuda a fazer com que o cordão ele não oxide. Se você tiver um cordão desse sem essa proteção, você vai ver que logo ela vai começar a oxidar. E isso é problema, porque essa oxidação ela começa a passar para dentro da tocha, né? A tocha ela tem um conduíte e ela começa a deixar essa sujeira lá dentro. Então o arame ele tem que estar sempre protegido, ele tem que estar sempre esse cobreado por fora para poder proteger ele bem. A classificação desse arame é o 70S6, né? É o arame mais empregado na soldagem do processo MAG. Eu vou fazer uma prática aqui agora de uma junta em quina. Eu vou fazer uma junta de ângulo e uma junta de quina para vocês entenderem bem como é isso. Deixa eu só mostrar aqui. Eu deixei uma peça aqui ponteada. Deixa eu até mostrar de perto para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui é uma junta em ângulo, porém em quina, né? Aqui eu estava testando alguns parâmetros de soldagem antes de começar. Então basicamente, ó, a gente tem uma quina e ela tem que preencher o contorno de raio, ficando bem cheinha. Ela não pode ficar reta não, tá? Não pode ficar reta, ela tem que tentar deixar ela bem redondinha da forma que está aí na imagem. Eu vou fazer mais uns testes aqui para vocês poderem acompanhar. Vamos lá. Aqui, ó, um detalhe. O processo ele solda tão bem numa posição plana, posição vertical, sobre cabeça, horizontal. Ele é um processo que você pode soldar em qualquer posição. Então é um processo versátil e que a gente pode trazer produção em larga escala. Pra vocês terem ideia, você pode aumentar até 10 vezes mais a produção na indústria utilizando esse processo. Isso por vários fatores em relação, como eu falei, você pode aumentar a velocidade de arames e tensões, que faz com que, além de você não trabalhar com correntes muito altas, vocês vão ter a questão também de não precisar estar parando direto para tocar o eletrodo, né? O eletrodo diferente do arame aqui, enquanto tiver junta para soldar e você puder ir apertando, a máquina vai liberando arame e você não vai precisar de parar. Existem algumas formas de mecanizar alguns sistemas que o pessoal utiliza para fazer com que evite até essa parada. Então coloca uma tubulação no sistema e a tubulação gira enquanto você faz o movimento sem precisar estar parando para fazer emenda. Então o processo ele ajuda muito nessa questão da produção. Vamos aqui. Vou fazer uma prática rápida aqui para vocês poderem entender. Alguns ajustes aqui a gente fazendo na hora, né? Vamos lá.
Então, eu não sei se deu para ver alguma coisa, né? Mas o movimento ele é fácil de fazer. A gente procura sempre apoiar bem a mão para poder fazer o movimento. Um detalhe, a questão do esticar, tem que tomar muito cuidado com a questão da distância do bocal para a peça. A gente não pode fazer com que ela distancie muito. Se você distancia, você acaba baixando a corrente da máquina e acaba ela batendo. O arame ela começa a bater, além disso você pode trazer alguns problemas como porosidade. Devido ao que? Quando a gente começa a soldar, se você levanta o bocal, aumenta o stick-out, você perde a proteção gasosa, você diminui a proteção no material, então isso é um problema, né? Então se a gente tira a proteção do gás, dá a entrada do oxigênio. Então quando entra o oxigênio ele deixa os problemas de descontinuidades com porosidade. Então o gás ele tem que estar muito bem ajustado, a gente trabalha uma média de 8 a 12 para correntes baixas ali, já é suficiente. Isso vai depender muito da tensão que você está trabalhando. Quanto maior a tensão e velocidade de arame, maior a vazão. Então, se o gás está bem ajustado e a distância do bocal para a peça também, ela não é para dar nenhum problema com relação à porosidade. Agora, se você aumenta o stick-out do bocal, né? Vocês estão aqui trabalhando curtinho, de repente começa a deixar o bocal muito distante da peça, a tendência é que a eficiência perca da proteção do gás na poça de fusão. Então tem que sempre manter esse bocal bem próximo ali da poça de fusão para evitar com que ele, além de bater, possa dar algum problema de descontinuidade e porosidade. Alguma pergunta aí, pessoal? Tem algo que eu possa estar acrescentando aí? Eu sei que a live em si ela está sendo nova. Normalmente o pessoal tem feito umas lives que foi a forma que eu comecei, que a gente tem praticamente cara limpa. Hoje eu estou aqui com uniforme, fazendo algumas práticas. Às vezes não dá para visualizar bem a forma que a gente queria que vocês visualizassem, mas a intenção é principalmente passar essas dicas, né? O que de repente possa somar aí no currículo de vocês. Júnior Silva perguntou qual o gás que você está usando. Aqui a gente utiliza o 75-25, né? É uma mistura de 75% de argônio com 25% de CO2, tá? É um Star Gold. E esse gás ele é mais comum encontrado aqui na região. Eu particularmente gosto de trabalhar também com 8515, porém no processo MAG, que é o que a gente está trabalhando aqui, ele não tem tanta influência, a gente acaba não sentindo tanta diferença. Mas, por exemplo, processo como arame tubular, é bem clara a diferença de um 75% para um 85% de argônio. Então, aqui a gente está trabalhando com 75-25, que é o mais comum aqui na região, tá? Um Star Gold. A Emetério perguntou, encheu essa junta de quina em apenas um passe? Não. Aqui, normalmente, a gente faz 2 passos, um passo de enchimento e um de acabamento. De início, eu mostrei para vocês, eu tinha feito alguns testes aqui, né? E eu fiz 2 passos. Agora, eu estou fazendo algumas práticas e falando um pouco sobre o que eu estou fazendo. Mas de início aqui, só está apenas o passo de enchimento. Não sei se dá para visualizar bem aí no celular. Depois eu vou dar uma escovada para vocês verem bem a questão de como ficou a junta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma raiz agora na MAG. Um detalhe, essa raiz na MAG, tem muita gente que acha difícil fazer uma raiz na MAG. Pessoal, tudo é prática, tá? A abertura e manutenção desse processo é bem mais fácil. O arame, a soldagem da raiz na MAG, eu costumo dizer que é a raiz mais fácil que tem de se fazer. Se for comparado com raiz no eletrode e na TIG, é a mais fácil de se fazer. É claro que tudo demanda tempo e prática, porém muitos acabam batendo na trave, começam a praticar, só que trabalham com parâmetros errados, ou a máquina muito alta ou muito baixa, ou muito arame ou pouco arame, então acaba que isso se torna uma dificuldade. Mas eu já peguei alunos, para você ter ideia, de tipo, nunca ter feito uma raiz. Eu chamo para fazer a prática, eu digo, vou deixar a máquina ajustada com os parâmetros tudo redondinho, e você vai fazer um movimento assim, assim é assado. E o aluno de primeira faz uma raiz assim desenhada, tá? Isso porque o processo ele ajuda muito. O único problema é que quando a gente está fazendo um movimento, você vai ter abertura e a gente vai fazer um movimento com arame, indo de nariz a nariz. Quando a gente fizer esse movimento com arame, se você fizer um movimento muito brusco ou avançar demais, o arame vai passar na abertura. Quem já tentou aí fazer uma raiz na MAG, com certeza vai entender o que eu estou falando. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é controlar bem o arco para não deixar o arame passar, né? Fazer com que o cordão ele ande conforme o avanço do arame e tensão. Então, a gente não tem por que avançar demais se a máquina está lenta.
Da mesma forma, se a máquina tiver com muito arame e tensão, a gente vai ter que andar mais, a gente não pode ser muito lento. Então, basicamente, a gente tem que entender a velocidade da máquina e andar junto dela. Beleza? Então, eu vou fazer uma preparação aqui da junta, para a gente poder, eu já até comecei, né, para a gente poder fazer essa raiz. Só um detalhe, essa raiz aí, como eu falei, ela pode ser soldada em qualquer posição, tá, pessoal? Seja na plana, vertical, horizontal, sobre cabeça. Porém, em posições como horizontal e sobre cabeça, ela tende a ficar raízes mais baixinhas, tá? Não que ela não saia, ela sai. Só que se vocês passam muito, por exemplo, sobre a cabeça, quando você aquece muito a raiz, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba aquecendo e dando com cavidade. Ou ela pode ficar paralela ou até um pouco côncava, diferente de outras posições. Por exemplo, na plana, quando você está com a máquina muito alta, ela dá excesso, né? Ela cai e ela fica acima da altura da penetração. Já na sobrecabeça ela tende a ficar côncava, então ela tende a ficar aquele material faltando na raiz, tá? Mas em todas as posições é possível fazer a raiz. Sempre testar um pouco antes, né, para poder pegar o parâmetro certo, faltando um pouquinho de arame. Parâmetro testado, vamos lá. Fazer um pedacinho da raiz para vocês entenderem, eu já vou mostrar a raiz também, tá? Então, basicamente o que a gente vai fazer, tem a abertura e a gente vai começar a fazer um movimento de cima para baixo, né? Sempre dando uma pequena paradinha mais na parte de cima do que embaixo. Porém que eu falo isso, mas é um movimento muito rápido, tá? Dependendo da abertura, vocês podem fazer até um movimento comum, com paradas iguais. Mas é um movimento rápido e sempre fazendo o cordãozinho ficar com arame somente lá dentro. A gente não pode abrir muito o movimento, tá? Então deixei o nariz aqui na casa de 2 a 3 milímetros. Estou dizendo na 2 a 3 milímetros porque a gente pode variar, tá? Eu posso muito bem trabalhar com a máquina baixa e deixar o arame mais, o nariz do corpo de prova um pouquinho mais fino, como eu posso aumentar mais a máquina também e aumentar um pouquinho a questão do nariz. Então deixei aqui uma média de 2,5 de nariz, né, com abertura de 1/8, e a gente vai trabalhar agora fazendo essa raiz horizontal. Vamos lá. Pessoal, arranquei aqui só para vocês verem bem como é que a raiz está saindo, tá? Eu tinha feito de início aqui, a emenda poderia ter ficado até um pouco melhor, mas basicamente é isso. Deixa eu escovar um pouco aqui. Ó, essa raiz ela fica tão bonita quanto uma raiz na TIG, tá? Normalmente as raízes elas ficam ali numa margem de... Ela não pode ficar abaixo de 0, né? Mas depende muito do procedimento. Mas uma média de 2, 2,5, 3 milímetros, isso quem vai dizer é o procedimento. Então a intenção é deixar com que essa raiz ela sempre fique bem baixinha. Então basicamente a gente tem aqui uma junta com abertura, onde a gente vem com arame somente lá dentro, né? Isso indo de nariz a nariz, fazendo um pequeno movimento para que ela realmente saia a projeção do lado oposto, tá?
Um corpo de prova ele tem que ter projeção, tem que ter projeção total do outro lado, né? Não pode deixar nenhuma falta de fusão, falta de penetração. Então é isso, pessoal. Terminando aqui, a gente faz a limpeza. É claro, não tem escória, como eu falei, tem a escória vítrea, mas que você passa uma escova, ela está resolvida. Então basicamente terminar e já dar o passo de enchimento e por último o acabamento. Eu vou fazer uma juntinha em ângulo, né? A gente aqui acabou de trabalhar uma junta de quina. Fizemos uma junta de topo, são duas juntas paralelas, né? E vou fazer também uma junta em ângulo para vocês verem. Mas eu vou tentar fazer uma juntinha na mag aqui, para vocês verem quanto é bonito esse procedimento. Só um detalhe, pessoal, que eu acabei esquecendo de falar para vocês. O processo mag ele ajuda muito, porém a gente tem que saber trabalhar com ele. A gente não pode pensar que o processo mag é igual ao processo eletronevestido. Tem muita gente que pega a chapa, ela com a carepa de laminação mesmo, eles querem fazer a solda e quer que dê o mesmo retorno. Às vezes a máquina fica batendo, rejeitando e não sabe o que é. Então assim, um detalhe, vai soldar com o processo MIG mag, tem que ter limpeza de carepa, tá? Ah, quer dizer que então eu não consigo soldar com a carepa? Consegue, principalmente com parâmetros mais altos, porém não é garantido obter fusão, porque aquela carepa ali ela tende a querer rejeitar e às vezes acaba não dando a fusão adequada. Então o ideal, pessoal, é sempre remoção de carepa para poder fazer os nossos passos, principalmente os primeiros passos de raiz, que são aqueles passos em junta de ângulo que vai realmente garantir a fusão. Então sempre fazer limpeza, seja em junta de topo, ângulo, tá? Quina, a gente tem que limpar o material. Vamos lá. Vou começar aqui o cordãozinho. Pessoal, um detalhe. Normalmente esse primeiro passo eu faço da esquerda para a direita, sentido puxando, né? Quem for esquerdo faz da direita para a esquerda. Na verdade, existem duas formas de trabalhar. Uma é puxando e a outra é empurrando. Ela puxando, devido ao ângulo de ataque, ela tem um maior ponto de penetração. Esse ataque acaba aumentando a penetração da junta. Então eu aconselho os primeiros passos sempre fazer no sentido puxando. Já acabamento a gente faz no sentido empurrando. É claro que pode fazer de ambos, eu vou fazer até das duas formas aqui para vocês verem. Mas dá para fazer, principalmente cordões, quando vocês vão fazer cordões na plana, faz da direita para a esquerda que ela tenta fazer, ela consegue deixar o cordão mais espalhado, tá? Já da esquerda para a direita ela tende a ganhar um cordão mais alto, porém com maior penetração, um cordão mais estreito, beleza? Vamos lá. Primeiro cordão de solda, só aproximar aqui para vocês verem. Primeiro cordão de solda lá embaixo. Aqui a gente tem uma perna de solda aproximada de 5 a 6 milímetros. Tá? Eu estou trabalhando com uma chapa de 10 milímetros, então normalmente a gente, com esse tipo de material, com essa espessura, a gente precisa aumentar um pouco a perna. Então vai de 10 a 12 milímetros ali, que é a que a gente vai trabalhar. Então eu fiz um cordão de solda. Se fosse uma chapa mais fina, não, a gente fazia só essa perninha e acabou. Mas para esse cordão aqui, o ideal é fazer o quê? Com que a gente aumente um pouco essa perna. Então eu fiz um cordão e vou fazer mais 2 cordões de acabamento. Vou fazer uma parte da direita para a esquerda, ou seja, sentido empurrando, e vou fazer outra parte da esquerda para a direita, puxando. Só com uma diferença, né? Da esquerda para a direita, como ele tende a encher mais o cordão, eu vou fazer um guia para deixar o cordão bem espalhadinho. Beleza? Vamos lá.
E agora da direita para a esquerda. Se observar, ó, cordãozinho da direita para a esquerda, o outro da esquerda para a direita. Pessoal, quando terminar eu vou dar uma escovada para vocês verem essa junta mais de perto, tá? Tá terminando, pessoal. Vai terminar. Pessoal, ficou meio corrido, né? Aqui já tá meio que encerrando o meu horário. Mais pra frente eu vou tirar uma foto, se for o caso, depois de algumas juntas para eu estar postando. Mas vocês vão ver aqui o quanto dá para fazer, né? O que dá para fazer realmente com esse processo, que é incrível, tá? Com o meu corrido a gente acabou não dando para fazer bem algumas práticas como a gente queria, mas eu agradeço a presença de todos, né? A gente vai tentar fazer com que isso se torne algo frequente. E é isso, tamo junto. Estou muito grato, viu, pela presença de todos. E vai ter outras oportunidades. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de um novo tema, estou à disposição, fico à disposição. Esse é o meu intuito aqui com o nosso projeto Mr. Weldon, né? Vamos levar todo mundo ao pódio da vida de vocês. Vamos lá, tamo junto todo mundo. Eu agradeço a presença de todo mundo aí. Fica com Deus.